Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Vamos dar início então com a nossa oração, para que a gente entre em sintonia e receba as boas energias que a gente vai poder gerar na noite de hoje. Pedimos então a presença amiga do Mestre Jesus, acalmando os nossos corações, abrindo as nossas mentes, a fim de que todos nós estejamos receptivos aos novos aprendizados, às novas vivências, para que, através do conhecimento, a gente vá realizando as transformações necessárias em cada um de nós. Que assim seja. Muitas vezes eu gosto de, quando vou falar sobre algo do Evangelho, de relacionar com algo que aconteceu no meu dia a dia, com algum problema, ou com alguma curiosidade, ou com alguma situação do dia a dia. E o de hoje eu gostaria de relacionar com um filme que eu assisti. É um filme que eu assisti na Netflix. O nome do filme é Ella e John. É um filme que se trata de dois idosos, né, que, um pouco cansado daquela vigilância, do modo como os filhos os tratam, resolvem tirar as férias dos filhos. Eles tinham um velho motorhome que estava há muito tempo sem sair, e resolvem pôr para funcionar esse motorhome e sai pelos Estados Unidos com um destino específico, né, já que esse senhor era um professor de literatura e ele vai visitar a casa de um escritor lá já falecido. E o filme transcorre, parece que é muito engraçado, são situações hilárias, né? O senhor já tem um pouco de Alzheimer bem avançado, com dificuldades de saber quem ele é, de lembrar o nome dos filhos, né? E a senhora, ela tem um câncer terminal. Então ela usa de fotografias para ele lembrar dos filhos, às vezes ele lembra, às vezes ele não lembra, às vezes ele... E aí vai transcorrendo a viagem dessa maneira, com algumas situações bem engraçadas. Mas, à medida que a doença dela vai avançando, né, e vai vendo também a senilidade dele também muito grande, as grandes dificuldades dele, ou seja, ao final do filme, se vamos cortar um pouquinho aqui o caminho, né, acaba sendo que os dois resolvem que o melhor caminho para eles era cometer o suicídio. E assim eles fazem. A mãe deixa uma carta para os filhos, pedindo que eles não fiquem tristes pelo ato que eles cometeram. E a mensagem final do filme é justamente essa, né? De que aquele ato em si estava totalmente correto, que se justificava, né? Que se justificava. Uma visão extremamente materialista, né? E que a gente encontra cada vez mais crescendo dentro da nossa sociedade, uma sociedade que está envelhecendo, principalmente no Brasil, né? Então a gente tem alguns dados aí do suicídio, que o suicídio na Europa tem diminuído, mas no Brasil no Brasil e nas Américas tem aumentado, né, o número de suicidas. E as duas faixas etárias, tanto em jovens, né, até 19 anos, como em idosos, são as faixas etárias que mais só cresce o número de suicídio. Então eu fiquei um pouquinho preocupado com a mensagem do filme, uma mensagem extremamente materialista. E, inclusive, a última frase do filme, né, a filha pergunta para o irmão se ele está triste, e ele diz que não, que ele está feliz, né? Isso no velório dos pais. E aí, então, nesses momentos, a gente vai recorrer ao nosso Evangelho para ver o que a gente pode encontrar lá, para deixar a nossa mente mais esclarecida, ou até mesmo para levar para alguma pessoa que tenha se encantado com essa visão, com essa mensagem que o filme passa. E eu fui encontrar no capítulo 5
Bem-aventurados os aflitos, no item 18, que fala o bem e mal sofrer. E lá diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, nessa primeira frase, fica muito claro que estamos num planeta de provas e expiações, portanto, aqui não é um local de felicidade plena ou de felicidade, A gente vai ter muito mais momentos de dificuldades, de aprendizado, de provas, do que de gozos e alegrias, Normal, tanto para ricos como para pobres. E continua. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Fica muito claro que não é que a gente deva procurar o sofrimento, mas quando esse sofrimento vem à nossa vida, a gente tem que procurar o aprendizado através dele. Qual é o aprendizado? Qual é a mensagem que a vida está querendo nos trazer? O que eu preciso modificar dentro da minha estrutura familiar, dentro da minha estrutura profissional, O que eu preciso de aprendizado dessa situação, Tenho que sair do fato em si, daquele fato de grandes dificuldades, e olhar mais do alto, ver com mais amplitude aquilo tudo, e qual que é o aprendizado, O que eu estou precisando desenvolver dentro de mim, que eu preciso passar por uma situação mais delicada, mais complicada. E aí ele continua: a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, neste momento, a gente tem que ter muita fé. Não basta simplesmente ficar rezando, a gente tem que agir também, tem que demonstrar essa fé tendo confiança de que tudo está nas mãos de Deus e que dentro de mim eu tenho todas as possibilidades para sair daquela situação em que eu me encontro, mesmo que seja uma situação de grande dificuldade. Mas se essa situação se apresentou para mim, eu posso de alguma maneira tirar um aprendizado dela e superá-la. Então, como no filme, os pais impedem que seus filhos passem por essa situação de dificuldade, que é de cuidar dos pais idosos, doentes, e que talvez fosse importantíssimo para algum aprendizado que eles tivessem. Com aquele ato, os pais impedem que seus filhos passem por esse aprendizado, além de também perderem a oportunidade do que um tinha que aprender, um e o outro aprender nesse momento. Os dois não queriam um morrer e o outro não, Então, talvez necessitasse desse aprendizado da solidão, de estar sozinho, para valorizar o outro de uma maneira diferente do que for valorizado. Quando eu tomo para mim e impeço que esse sofrimento venha, não que a gente tenha que procurar o sofrimento, mas tem situações que a vida nos coloca, que independem de nós, que nós temos que saber usufruir delas o máximo de aprendizado. E continua o Evangelho: mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
Então, a nossa vida sempre vai ter as nossas tribulações, as nossas dificuldades, porque nós temos muitas coisas a serem desenvolvidas, muitos aprendizados a extrair das nossas vivências, né? Continuando, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejais um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Então a gente não deve fugir à luta. Muitas vezes a gente se alegra de estar tendo uma vida tranquila, sossegada, mas quando essa vida está tranquila demais, tem algo errado. Né? Nós estamos deixando de ter os aprendizados necessários, desenvolver as virtudes, as habilidades que vão nos dar força, vão dar musculatura para conseguir enfrentar situações mais complicadas no futuro. E continua: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. É muito importante a gente deixar uma mensagem aqui também, que não é que a gente tem que gostar de sofrer, não, né? A gente não tem que gostar de sofrer, mas que quando os acontecimentos nos fogem, né, da mão, quando já não depende só de mim, o que eu posso fazer é aproveitar o aprendizado daquele momento. É olhar para aquilo com fé, com esperança, com a certeza de que Deus está no leme, que Ele sabe melhor do que ninguém o que eu preciso, que Ele sabe melhor do que ninguém quais são as habilidades que eu já possuo para superar esses obstáculos, e Ele sabe melhor do que ninguém o que eu preciso para evoluir espiritualmente. Então que fique aqui algumas reflexões finais que eu queria trazer aqui para vocês. É o seguinte: nós, quando pais, quando nós impedimos que nossos filhos passem pelas dificuldades da vida, que são inerentes à vida, por excesso de proteção, será que a gente está cumprindo a nossa missão de pai? Uma sociedade que não tem tempo para os seus filhos, hoje, será cuidada pelos mesmos na velhice. Então, como eu tenho educado meus filhos? O que eu tenho, quais são os valores que eu tenho passado para ele? Se hoje eu não tenho tempo, será que ele vai ter tempo de cuidar de mim quando eu ficar velho? Quando eu tiver necessidade, quando eu perder minha autonomia? Com os avanços da medicina, a gente tem uma tendência de viver mais. Como eu tenho me preparado para esse viver mais? O que eu tenho desenvolvido? Qual é o meu planejamento para a minha velhice?
né? Eu vou fazer só o que eu gosto, ou eu vou viver na ociosidade. A gente mesmo viu aqui que a gente precisa das dificuldades, a gente precisa dos nossos enfrentamentos para a gente continuar evoluindo. Então quer dizer que cheguei ali nos 70, não tenho mais nada o que fazer aqui? Acredito que não. A gente ainda tem muita energia, tem muito para dar, muito para aprender. O tempo que a gente passa aqui encarnado é extremamente pequeno. A gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente está aqui encarnado, né? E como tenho me preparado hoje, ainda jovem, né? Porque quem ainda está bem jovem, para o meu envelhecimento, né? Que a gente reflita sobre essas questões, que a gente reflita sobre as mensagens que a gente tem visto nos filmes, que a gente reflita sobre o que a gente passa para os nossos filhos quando a gente impede que eles passem por dificuldades, por excesso de zelo da nossa parte, né? Será que eles estão criando a musculatura necessária para serem adultos? Fica aqui então o nosso recado, que isso traga a todos vocês bastantes reflexões, né? Que a gente olhe para essa questão do nosso envelhecimento com mais carinho. Então, queria agradecer ao Mestre Jesus, que nos traz a intuição para falar um pouquinho em seu nome, em nome do Evangelho, para que a gente possa ter uma semana abençoada, com muita paz, com muito amor, com muito carinho e com muitas oportunidades de crescimento. Que assim seja. Sempre lembrando que gostaria de agradecer novamente de estar aqui conversando com vocês, e lembrando para que todos dê uma olhadinha no site da casa, nas descrições que passam agora a seguir, para colaborar com os nossos trabalhos, para indicar aquelas pessoas que têm necessidade, que todos ajudem a nossa Sociedade Espírita Obreiros do Senhor a crescer como entidade do bem. Que assim seja. Tudo de bom para todos, um forte abraço.